Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 20 de fevereiro, sábado depois das cinzas. Começamos nesta semana, uma semana tão importante para nós, cristãos católicos. Começamos a Semana Santa, a semana da grande preparação para a festa. E toda festa, toda grande festa precisa ter uma grande e boa preparação, e esta festa é a Páscoa. Então precisamos nos preparar bem. Peçamos a Deus a graça de viver esse tempo de oração, de conversão, né? O Senhor nos convida à conversão, nos convida a orarmos mais, nos convida a estarmos mais diante da sua presença para bem vivermos esta quaresma. Por isso eu quero convidar você que nos acompanha nas redes sociais, que nos acompanha também através do WhatsApp, do Telegram e das rádios que transmitem o Evangelho via web, que nos acompanhe ainda mais nesta quaresma, que faça um pouco mais, que reze um pouco mais, que faça o seu jejum, a sua oração e que nós possamos juntos chegar à graça do grande dia, da grande festa que é a Páscoa do nosso Deus. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Que nós possamos clamar a presença do Espírito Santo, para que Ele fale em nós, para que Ele nos faça entender aquilo que esta palavra vem trazer à nossa vida. Que esta palavra nos ajude no caminho da conversão, Senhor. É isso que nós te pedimos neste dia. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, vemos hoje aqui Levi, que depois passou a se chamar Mateus, na coletoria de impostos, tem um encontro com Jesus. Jesus o vê. Levi, assim como nós, não passa despercebido a Jesus. Jesus viu o cobrador de impostos e Jesus diz a ele: segue-me. E Levi, amados, imediatamente diz a palavra que deixou tudo que estava ali, deixou o dinheiro, deixou a coletoria de impostos, deixou o posto, que até então para ele era tão importante, deixou tudo e ele se levantou. Jesus tem este poder de nos fazer deixar tudo, de nos levantar e o seguir. Sem medo, sem receio, nós o seguimos. Em algum momento da nossa vida nós também deixamos para trás muitas coisas e o seguimos, porque para seguir Jesus, nós precisamos deixar as coisas erradas. Para seguir Jesus, nós temos que deixar aquilo que não vem dele. No caso de Levi, essa vida errada, esse dinheiro que ele recolhia do povo. E aí, Levi prepara na sua casa um grande banquete para Jesus. Amados, quem eram os amigos de Levi? Com quem Levi andava? Se Levi era um homem que era cobrador de impostos, que era desonesto, que fraudava, né, o povo, né, fazia fraudes com aquilo que ele cobrava do povo, ele só poderia ter amigos como ele, que também não eram honestos, que também trabalhavam em outras coletorias, pessoas com quem se assemelhavam às atitudes, às ações de Levi. Então, ali havia um grande número de cobradores de impostos, que eram os amigos dele. Então, quando nós estamos na igreja, pode perceber, andamos com muitos que são da igreja, mas quando estamos longe do Senhor,
andamos com aqueles que se assemelham a nós. Assim também eram com Levi. Mas ali também estavam outras pessoas que também não tinham uma vida honesta, os fariseus e os mestres da lei. E aí murmuravam e falavam para os discípulos: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? E Jesus, logicamente ouvindo este comentário, responde na lata: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Então Jesus chamou tanto Levi como os seus amigos, cobradores de impostos, assim como os fariseus e mestres da lei, de pessoas que estavam doentes, porque estavam longe de Deus, longe do Senhor. Então, amados, o nosso Deus, quando nos cura, nos deixa sadios, mas antes disso, quando andamos no pecado, andamos doentes. E Jesus é o médico dos médicos, é aquele que passa por nós, é aquele que nos cura. Então ele não vem para os bons, não vem para os justos, aqueles que já praticam a palavra, que praticam a justiça, mas ele vem para os pecadores, para os doentes que precisam de conversão. E logicamente, Jesus conseguiu entrar na vida de Levi, que deixou tudo e o seguiu, porque Levi estava com o coração aberto. Mas esse coração aberto era o de Levi, porque os fariseus não tinham esse coração ainda, tanto que estão comentando aqui e falando: Jesus não é tão santo? Por que ele come com os pecadores, né? Julgando o Senhor. Mas eles também estavam ali porque eram pecadores e tinham o coração fechado. Não estavam com o coração aberto, não se convertiam, ouviam Jesus, mas não se convertiam, não voltavam para o Senhor. Então Jesus diz, né? Os que estão sadios não precisam de remédio, mas os que estão doentes sim. Então, amados, Jesus viu Levi. Então os olhos do Senhor estão sempre voltados para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam dele, que vivem no pecado. E muitas vezes nós vivemos no pecado, vivemos longe do Senhor, longe daquilo que o Senhor nos ensina. Então que este tempo de quaresma, que esse tempo de conversão nos faça ter o coração aberto ao Senhor, aberto à mudança de vida, de deixar o pecado de lado e mudar tudo na nossa vida, que nós permitamos que Jesus entre e mude tudo. Então que nós possamos também, amados, nos levantar, deixar tudo e seguir Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um sábado abençoado e cheio da graça de Deus.